Oi, pessoal. Eu fui convidada para fazer a aula inaugural da Universidade de Santo Amaro de Medicina em São Paulo, na Liga da Oncologia. Então, uma aula inaugural da Liga da Oncologia. E estamos com muito prazer fazer esse bate-papo gostoso com os novos oncologistas, levantando uma lebre para o que tem por aí de novo e para quem vai cuidar da gente. Vem com a gente. E aí, doutora Rosana, que bom. Pois é, gente. Olha, primeiro, muito obrigada, né, pela essa oportunidade. Não sou oncologista, mas sou clínica, sou gastroenterologista, sou hepatologista, intensivista, especialista em transplante de fígado. Então, assim, tem um espectro de ações dentro da medicina que faz a gente pensar. Então, a Aninha, eu conheço ela há uns bons aninhos, né, Aninha? E fiquei muito grata por esse convite na Liga de Oncologia da Faculdade de Santo Amaro, por essa oportunidade de colocar uma lebrezinha na vida de vocês para a gente repensar a forma como a gente está levando a medicina hoje em dia. Então, estou aqui para isso. Achei melhor ser um bate-papo do que uma aula expositiva. E vocês estão começando agora na oncologia, é isso? Isso, na verdade, é a liga, né? Então, a gente, na verdade, aqui, a gente tenta se aprofundar um pouco nos temas em oncologia, assim, conhecer um pouco mais da área. Então, nós somos, né, todos estudantes ainda. Alguns já passaram pela cadeira clínica de oncologia na faculdade, outros ainda não. Então, né, alguns alunos ainda não passaram pela onco, mas acho que todo mundo tem aí um interesse em pelo menos conhecer um pouco mais do tema. Então, acho que é isso, assim, muito obrigada, doutora Rosana, por ter aceitado o nosso convite. Só aí, pessoal, introduzindo, né, apresentando a doutora Rosana, ela é maravilhosa. Doutora Rosana é especialista em clínica médica, gastroenterologia, hepatologia, transplante de fígado, é, intensivista, especialista em medicina integrativa e regenerativa, com uma super experiência aí em medicina metabólica, né, doutora Rosana? E ela tem uma interface com pacientes oncológicos, acho que justamente nessa parte do ecossistema, né, do ajuste do ecossistema aí do paciente. Então, foi por isso que nós convidamos ela para trazer um pouco um olhar diferente para nós. É isso. Não, fiquei super feliz de vocês já terem essa ideia ou esse questionamento a respeito do tema, porque a oncologia, eu me formei em 94, em dezembro de 94. E até a minha época era considerada uma doença de pessoas mais velhas, né, de pessoas já envelhecendo, e era quase que inexorável se você não fosse morrer de outra causa, que não fosse as causas cerebrovasculares ou, né, cardiovasculares ou nefrovasculares, que fosse de algum tipo de câncer. Era quase uma sentença de morte. Só que, né, com o passar dos anos, com o passar do meu treinamento, com o passar da observação clínica, a gente vem percebendo o câncer aparecendo em gerações e idades completamente fora de faixa das citadas nos livros, normalmente ou nos artigos médicos. Isso chama atenção. Eu sou hepatologista e transplantadora de fígado, fiquei na França 5 anos e só estudando transplante de fígado. Voltei para cá para mexer com transplante de fígado. E a gente já percebia que a partir do momento que a gente tinha que fazer uma imunossupressão agressiva a ponto de fazer com que o paciente aceitasse um órgão daquela natureza, daquele tamanho, obviamente a gente já tinha que esperar alguma repercussão a longo prazo sobre a organização da nossa defesa, porque vai ter repercussão. Então a gente já esperava, dentro de uns 10, 11 anos, o aparecimento de um linfoma, um sarcoma, né, algum adenocarcinoma, alguma leucemia. E geralmente os pacientes que eram previamente sensibilizados com os vírus do herpes, da família do herpes, chama muita atenção, gravem isso, tá? Porque a família do herpes
é imunomoduladora, então ela muda o DNA e você, se aproveitando de uma baixa do sistema de defesa, você pode ter uma célula mutada que passa batido pela vigilância. Então, eu ficava assim, gente, será que isso está certo mesmo, né? A gente está trocando uma doença pela outra ou trocando uma doença por várias outras. E aí, fui me especializando, mas sempre observando e mexendo com um paciente muito crítico, paciente oncológico, era símile da minha área, próximo da minha área, porque normalmente a gente lidava com isso no pós-transplante. E aí isso foi me fazendo questionar a nossa atitude. E observando sempre um decréscimo das idades, né? O paciente em idade cada vez mais tenra sendo acometido de câncer. E a gente era uma coisa diferente. Quando foi aproximadamente 1980, quando a gente sabia que havia necessidade de fazer uma reposição hormonal às pacientes menopausadas, foi outro boom, né? Foi outro medo, pânico na comunidade médica mundial, porque todos os novos casos de câncer estavam sendo causados, o fator em comum era a reposição hormonal. Então, nossa, o que a gente está fazendo com as pacientes? Então, nos 4 continentes, a gente teve esse boom de aumento de 400% de câncer de mama, acima da média esperada endêmica, né? A gente já tem uma nosologia com uma incidência esperada. E houve esse questionamento, interrompeu-se a reposição hormonal e agora a gente está retomando essa modulação porque vimos que não é bem isso que faz o câncer aparecer. E outras estratégias que foram sendo desenvolvidas, então a gente tomou ciência de que o desenvolvimento dessa doença tão temida, ela não seria de predisposição genética pura e simplesmente. Ela teria que ter algum outro componente, porque a ciência foi melhorando, né? As pesquisas foram melhorando. Então, apesar de você poder ter um oncogene, ou seja, aquele gene que está no seu DNA e que te predispõe ao aparecimento da doença, não seria obrigatoriamente necessário o desenvolvimento dessa doença, desde que a gente interrompesse a transcrição ou a elaboração de determinadas proteínas que se manifestassem na superfície da célula e fizesse com que ela se comportasse de forma diferente. Então a gente começou a entender melhor. E aí a genética foi se desenvolvendo, a engenharia genética foi se desenvolvendo, e atualmente o que eu percebo, isso é um assunto que me interessa, então eu leio diversas fontes. Aliás, vocês devem ler o mesmo assunto em várias fontes, porque cada autor tem uma visão diferente, tem uma perspectiva diferente, e isso vale a pena demais o seu conhecimento final a respeito de determinado problema. Pelo menos você tem um espectro de conhecimento e de interpretação melhor. Então, eu fui lendo mais a respeito disso e me chamou a atenção o seguinte, que será que o câncer é realmente uma doença geneticamente predisposta ou existem algumas coisas que a gente está fazendo com as células que estão induzindo-as a mutarem o seu DNA. Então, as teorias mais aceitas hoje em dia vão ao encontro a essa nova interpretação. Dessa interpretação, eu faço parte pela experiência que eu tenho construído nesses anos todos. Por quê? Porque paciente meu, ou que eu vejo na prática clínica, na hora que você vai destrinchar todo o sistema, todo o metabolismo daquele paciente, existe erro na oferta de oxigênio, existe erro na distribuição de fluxo, existe erro na chamada aterosclerose. Então, a grande maioria dos pacientes cancerosos, eles são ateroscleróticos, não é a maioria absoluta. Se não foi detectado clinicamente, ou seja, ele não é hipertenso clinicamente detectável, você tem que utilizar de outros biomarcadores para você poder detectar uma inflamação inicial. Por quê?
Porque simplesmente quando a gente tem uma evidência clínica de uma oclusão vascular, a gente tem acometimento de grande vaso. Então a gente tem acometimento de carótida, tem uma placa na carótida que, se ela for inferior a 50%, a gente taxa como não significativa. Olha para você ver a orientação. Então, para mim, hoje em dia, 1% de obstrução é significativo. Um espessamento do endotélio é significativo, porque eu já estou vendo que o que a gente está fazendo não está tão legal assim, está inflamando o sistema vascular. E quando eu detecto uma hipertensão no paciente, eu estou muito atrasada, porque até ocluir uma grande artéria como a braquial demora muitos anos. Mas entupir um capilar de uma mucosa gástrica, por exemplo, que esteja tentando se regenerar após uma injúria, seja por álcool, seja por algum tipo de alimento mais lesivo, a uma mucosa mais sensível, ela está tentando se recuperar. Mas se ficar essas células tiverem déficit do aporte de oxigênio ou de substâncias nutritivas, os nutrientes, o combustível para que ela faça as reações químicas e produza o seu ATP para ela conseguir se regenerar, ela não vai se regenerar. Ou ela vai se regenerar aquém da sua possibilidade. Então, ao pensar em aterosclerose, a primeira coisa a se pensar é na microcirculação. Pelo amor de Deus, porque são vocês que vão cuidar da gente. Então, antes de ocluir um grande vaso, uma coronária, então essa perspectiva minha agora da medicina de precisão, da medicina agressivamente preventiva, se a gente realmente quer evitar que algo aconteça, a gente tem que ser mais, bem antes de uma manifestação clínica, porque diante de um infarto, por exemplo, o paciente dá o diagnóstico dele. Né? Então, qualquer acadêmico de medicina vai ver um supradesnivelamento de ST, não precisa ter grande formação para você perceber que há uma grande injúria, há uma estrutura e está acometendo, ameaçando a vida daquele paciente. Quando a gente chega nesse ponto, a gente está muito atrasado. Então, o que eu peço para vocês é que a gente esteja bem antes das alterações na imagem. Porque para a gente fazer uma detecção, a imagem, por exemplo, uma ressonância precisa de 1 milímetro para poder ser detectada. 0,9, 0,8 milímetros ela não percebe. Mas não quer dizer que não haja um tumor em formação. Não quer dizer que não hajam células neoplásicas em formação. Então, outro dia eu estava batendo papo com um oncologista amigo meu, e ele falou assim, câncer, você já tem. Você já tem. Todo mundo tem. Entendeu? A gente mata com rádio. Então, gente, isso sinceramente me doeu no coração, sabe? Porque é uma doença degenerativa, olha, a minha visão como é um pouco diferente da atualmente colocada. E gostaria de ver a opinião de vocês a respeito, porque muito me interessa a opinião de vocês, são vocês que vão tratar a gente. Então, a célula que não tem as condições de se multiplicar adequadamente, porque cada pedacinho do nosso corpo, seja a pele, seja a mucosa gástrica, esofágica, intestinal, a mucosa da boca, qualquer pedacinho, um osso, qualquer coisa lesionada, ela tem uma programação intrínseca de nascimento, crescimento, multiplicação e morte. Nascimento, crescimento, multiplicação e morte. Então, essa inteligência local de cada pedacinho do corpo da gente, ela já é intrínseca. A gente não precisa nem ajudar o sistema, é só não atrapalhar, a gente já está ajudando. Entendeu? Então, quando a célula ela muta, é porque aconteceu alguma dificuldade de manter essa programação e ela tem que se manter viva pelo máximo de tempo possível, como todo ser vivo quer. A gente estava aí passando pela pandemia, a gente viu todas as mutações quase semanais, quase que quinzenais. Quando durava um mês, uma mutação já muito duradoura, né? Ela já durou muito tempo. Por quê? Porque precisa de um escape para se manter vivo e fugir à nossa defesa. A nossa defesa ela é espetacular. Ela é espetacular. Nosso sistema imunológico é um gigante. Respeitem-no. Tá? Eu sou transplantadora e eu entendo de mecanismos um pouco melhores. Então, por exemplo, se a gente tem um anticorpo contra determinada coisa, esse anticorpo
Só se você tiver uma lesão muito abrupta, com uma carga muito grande, ou de vírus, ou de qualquer outra bactéria, alguma outra coisa que induza uma fabricação de anticorpo absurdamente grande de imediato. Normalmente esse anticorpo ele vai crescendo devagar. A quantidade vai sendo aumentada porque o sistema é inteligente. Se o contato com o alvo for continuado, o nível de anticorpo ele vai aumentando. E a defesa, ela é altamente específica. Ela tem que ser, porque ela tem um poder de destruição absurdamente grande. Onde o anticorpo gruda, né, onde ele cola, onde ele acopla, igual um quebra-cabeça, ele destrói o alvo, qualquer que seja ele. Então, a gente tem vários tipos de células de defesa que vocês já estudaram. Um eosinófilo, que é um grandão, né? Ele tem que ser grandão mesmo, porque ele está direcionado especialmente para um parasita, né? Então ele vai jogando spray no parasita para derreter a membrana dele. Então é muito bonito como a defesa age. E diante de uma célula cancerosa, ela é altamente específica, né? Quem luta pela nossa vida são os linfócitos T. Então, olha que bacana um estudo da Universidade de Duke, recente. Eu recebi um paciente com um quadro de glioblastoma multiforme, grau 4, na região temporo-occipital, e uma menininha de 10 anos veio para mim e me obrigou a atualizar nesse tema. Eu falei assim, meu Deus do céu, onde é que eu posso entrar aqui? Então, vi esse estudo da Universidade de Duke, que é recente, onde o pessoal estava infectando as células tumorais do glioblastoma com o vírus da poliomielite. Por quê? Porque as células cancerosas elas vão tendo uma forma de escape à nossa defesa para se parecer normal. Então, no meio da multidão, elas parecem normais. E quando elas são detectadas, outra mutação tem que aparecer para elas voltarem a se parecer normal. E aí, o que é a injeção do vírus da polio dentro dessas células transformadas, né, células da glia? Ela sinalizava para a defesa, porque o vírus multiplica na célula da polio e aí identifica como uma célula que deva ser destruída. Então, o que aparecia na microscopia eletrônica era um tanto de linfócitos T corroendo o tumor. Então, quem está matando o tumor, na verdade, é a nossa defesa. Aí outro imunologista de Harvard falando que a gente tem uma defesa capaz de destruir qualquer proteína na face da Terra. Nós temos uma defesa capaz de destruir qualquer ameaça na face da Terra. Aí a gente vira para a gente e fala assim, uai, mas e o Covid? Matou tanta gente, né? Porque a gente esquece de como está orquestrada essa defesa. Então, a nossa defesa está assim, tem a inata e a adaptativa, tem a inata e a ultra especializada. Então, a gente tem que ser mantidos vivos, por exemplo, diante de uma infecção viral, até que haja elaboração de uma defesa estratégica. A gente usa estratégias secundárias e terciárias de defesa para deter essa ameaça que exige mais do sistema. Então, a patrulha que chegando é macrófago e neutrófilo, que ataca a célula tumoral também. Ela está vendo que aquilo ali não está normal, então está atacando. Só que ela muta, a célula consegue desviar dessa defesa. E aí, alguns fragmentos, isso é muito legal também, os fragmentos da guerra inicial, do macrófago, do neutrófilo, essa patrulha, deixa pedaço de tênis do invasor, deixa fragmento de poeira, deixa pedaço de camisa, fio de cabelo, gota de sangue. Aí, no meio da confusão, quem que chega? Chega uma célula que eu sou apaixonada por ela, que é a célula dendrítica. A célula dendrítica parece um polvo. Ela vai no local da batalha e pega esses fragmentos de tênis, de fio de cabelo, de pedaço de sangue, de blusa e vai se camuflando de fragmentos do inimigo. Então, olha como que é organizada a nossa defesa. Ela se camufla toda, cai na circulação linfática e percorre linfonodo por linfonodo para achar a célula T hibernante
que tem a capacidade de destruir aquela proteína específica. Porque você não pode ativar o sistema imunológico todo, porque você mata o paciente de resposta inflamatória sistêmica. Então, ele tem que ser altamente específico. E esse período de procura normalmente demora uns 7 dias até que a célula consiga descobrir, ela está hibernada, ela precisa ser acordada, ou acorda aí igual adolescente de manhã para acordar, acorda, tem um inimigo aqui para você e você sabe fazer a defesa contra ele. E aí ela vai ser despertada, e a partir do momento que ela se desperta, ela se clona. Aí pronto, aí não tem jeito mais de vencer a defesa, porque a multiplicação é absurdamente grande e o bloqueio da ameaça é imediato. Só que a célula cancerosa ela tem as particularidades mutacionais. Então, ela foi uma grande parte bloqueada pela defesa, mas se você não estiver com o sistema, seu paciente não estiver com o sistema otimizado, normalmente a gente vai ter déficit desse ataque. Então, por exemplo, hoje, a gente tem que entender que o sistema de defesa precisa de via de acesso. Então, numa gastrite crônica, que ninguém dá valor a uma gastrite crônica, tá? Que o paciente não sente nada, ele não motiva o médico a procurar, nada. O médico ele tem que ter uma capacidade uma malícia muito grande para entender que, peraí, eu estou com ferro baixo, eu estou com uma vitamina B12 baixa, né? Tem problema de absorção nesse sistema. Eu quero uma endoscopia. Aí vem a endoscopia, a biópsia, gastrite crônica superficial, leve, apenas no terço superior da mucosa, raros infiltrados linfocitários, etc. Essa é o que a gente recebe da anatomia patológica. Mas não é o que é a verdade no sistema. A verdade no sistema se encontra que ali existe uma interface de guerra. Células sendo destruídas e o linfócito ativado embaixo, os infiltrados linfostiocytários, e tentando recuperar essa mucosa a todo custo. Só que você lembre do que eu falei, que o paciente canceroso, normalmente ele é aterosclerótico. Então ele tem déficit de microcirculação. Se ele tem déficit de microcirculação, ele tem déficit de aporte de oxigênio. O meio local para multiplicação celular fica inóspito, porque fica um meio mais ácido, e a gente tem um pH do sangue muito estreito de funcionamento, 7,35 a 7,45, uma temperatura ótima celular, 36 a 36,6. A grande maioria é hipotérmico. A grande maioria do paciente está com temperatura abaixo de 36. Tem vaso ocluído, microcirculação está comprometida. Então, você tem déficit, às vezes, de aporte, quanto de distribuição dos combustíveis e defesa necessários para que essa retomada do equilíbrio aconteça, a retomada da homeostase. Como você tem tudo bagunçado, você vai perdendo a batalha. E as células vão se multiplicando porque elas escapam da defesa, que não consegue chegar lá porque não tem via de acesso, e ela está mutada a ponto de conseguir sobreviver no ambiente em que a célula normal não consegue. Esse é o grande ponto. Então, assim, eu queria que vocês se olhassem, desviassem o olhar, porque o que a gente está fazendo com o sistema é claro que está errado, né? A gente vive num ambiente completamente contaminado, então a gente come coisas contaminadas, seja com conservantes, seja com produtos alimentícios, porque alimento não é, né? É um produto alimentício, às vezes embalado com plástico, que tem bifosfonol, ou a água, você vai beber água, a água veio transportada no carro, com garrafa de plástico, tomou sol, aquecida. Então, assim, a gente vive num ambiente contaminado, respiramos ar contaminado, a gente recebe notícias contaminadas, a gente vive sob estresse, então a circulação está sob estímulo de cortisol, sob estímulo de adrenalina, periferia fechada, a maioria das pessoas que você vai examinar, está com a mão gelada, sem fluxo na periferia, parecendo um choque cardiogênico, né? E lá na periferia está se comportando no sistema inteiro. O que você está vendo na mão é repercussão do sistema inteiro. Então, a microcirculação de um paciente que já não tem os hábitos de vida saudáveis, ele está mais comprometido pelo estresse do ambiente. Então, ele está
com vasoconstrição periférica. Então, piora a distribuição de oxigênio. Então, e de nutrientes. Então, você piora o ambiente para uma célula normal sobreviver. Para ela sobreviver, ela tem que mutar. Senão, ela não dá conta. E para ela mutar, numa dessas mutações, ela perde a capacidade de ceder ao sistema e de apoptose. Então, ela continua numa multiplicação desenfreada, e é isso que a gente tem no estabelecimento do câncer. Então, antes de ser geneticamente mediada, olha o que a gente está fazendo. Então, essa nova abordagem do câncer como doença metabólica, ela tem que ser tratada com carinho. A gente tem que estar percebendo que a gente está criando cânceres, né? A gente está criando células mutadas. E daí, nada mais lógico de se imaginar a redução de faixa etária, porque não mais dependeria de uma fraqueza da defesa, porque a defesa do idoso, ela depende estritamente de anticorpo, porque a defesa primária, inata, ela já caiu muito em qualidade. E, naturalmente, o idoso já está em processo de uma degeneração clínico-metabólica que dificulta esse processo de se defender. Então, agora, deixou de ser inerente a essa idade para ser inerente a idades mais novas. Então, a gente está percebendo cânceres digestivos, especialmente em meninos menores de 10 anos de idade. Isso é um absurdo, né? Eu fui diagnosticar isso por anemia. Aí eu falei, a pediatra, eu tenho que pedir uma endoscopia e uma colonoscopia. Não, mas ele não pode não, 7 anos de idade, porque é muito invasivo para 7 anos. Eu falei, olha, é muito difícil raciocinar diante de um quadro de anemia, que pode ser nutricional, mas mexer com pode é complicado numa medicina de precisão. Eu acho que tem que ter certeza. Eu não sou pediatra, mas eu vou pedir a colonoscopia e a endoscopia. E pedi, e tinha lá um adenocarcinoma gástrico e um adenoma tubular no intestino, retirados por polipectomia. Agora, para você imaginar se isso está dentro da faixa de um menino de 7 anos de idade, 2 cânceres já é difícil no mesmo indivíduo. Agora, duas lesões, uma pré-neoplásica, outra uma lesão neoplásica já estabelecida, tem que ter alguma falha no sistema de defesa. Então, assim, o que essa criança estava comendo? Essa criança só comia doce o dia inteiro, salgadinho, chips, refrigerante. Eu falei, você gosta de carne? Não. Você gosta de verdes? Eco, detesto. Então, assim, a gente está causando uma disruptura nos mecanismos de funcionamento normais do sistema, tanto de funcionamento quanto de adaptação e de regeneração na sequência. Então, o câncer como doença metabólica, ele vem calhar esse termo, porque é epigenético. Na imensa maioria das vezes, se você for ver um paciente, ele não tem um oncogene, né? Ele tem alterações no DNA da célula que marcam que essa célula está mutada. E normalmente a gente vai atrás de terapias-alvo, né? Imunologia, entrando em cima da oncologia, para pegar esses marcadores mutados, entendeu? Mas vale a pena também refletir que já é uma melhora assim, absurda em relação à quimioterapia padrão, porque vai no alvo do marcador do DNA mutado, né? Daquela alteração genética ali. Mas vale a pena pensar também que quando uma droga perde a sua capacidade de fazer efeito, normalmente ela não é que a droga ficou ineficaz, é porque a célula mutou de novo. E com a terapia-alvo, ela deixou de ser alvo, né? E aí, onde que a gente deveria atuar? Na potencialização da defesa, no fornecimento de munição para a célula dendrítica, né? Na identificação da célula neoplásica, ou seja, igual a infecção, não só como o vírus da polio, tem inúmeros vírus sendo utilizados para poder sinalizar a infecção com vírus do sarampo, do herpes mesmo, da polio agora, que para mim foi novidade, mas tudo na tentativa de tentar sinalizar para a defesa, essa célula tem que ser combatida, e quem combate no fundo é a sua defesa. Então vamos facilitá-la, ao invés de destruí-la ou tentar desviar o nosso raciocínio para outro lado. Porque as drogas, por mais que elas sejam
no alvo, até a gente conseguir usar, por exemplo, a vacina de célula dendrítica está sendo utilizada pela USP tem mais ou menos um ano, com uma chance de sucesso de aumento da sobrevida em 400%. Mas quem fez isso? A célula dendrítica. Só que ela foi sinalizada. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que ver. Primeiro, desviar todo o raciocínio em cima da nossa defesa. E, na sequência, você evite o máximo possível qualquer nível de inflamação. E as inflamações que a gente tem no sistema inteiro, elas são desencadeadas pelo ambiente. Então, a gente vai se adaptar, porque o sistema é muito inteligente, mas não é para a gente, não. Nós estamos morrendo antes. Então, a gente está sob estresse máximo, né? Uma carga muito grande de adrenalina na circulação 24 horas por dia, a artéria fechada, comendo mal, dormindo mal, né? Gastando munição à toa, porque o estresse não é um estresse, é um estresse externo, não é um estresse intrínseco ao sistema, ele não está lutando ainda contra uma doença muito grave, uma sepsis, né, uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, não tem, na grande maioria, um estresse inerente à máquina, um estresse externo, mas ela está sendo consumida as reservas de saúde a partir desse momento, entendeu? Quando a gente estiver diante de uma ameaça real, pode ser que a gente esteja enfraquecido. Então, era isso que eu queria chamar a atenção para essa nova colocação, esse novo posicionamento, porque a gente precisa de mais da oncologia, né? Uma doença crescente, é uma pandemia de câncer que a gente está tendo, na verdade, é a maior pandemia no momento, ao meu ver, e que a gente precisa ter um raciocínio bem orientado, entendeu? Eu preciso restaurar os mecanismos que foram mutados, os mecanismos que foram modificados, eu preciso restaurar o fluxo, eu preciso dar oxigênio para esse tecido, eu preciso restaurar o pH, eu preciso restaurar um modo de detoxificação da máquina, ou seja, tem que ter um rim muito bem funcionante, um fígado muito bem funcionante, né? A pele é um órgão de excreção muito bem funcionante, então eu tenho que entender e transitar com mais facilidade entre o macromundo e o micromundo, porque as coisas acontecem no micromundo. Então, o ponto hoje é starve, né? É matar a célula cancerígena de fome, desliga a bateria dela. Então, a gente sabe que a bateria das células é dada pela mitocôndria. Então, a mitocôndria faz nosso ATP e tudo que utiliza a mitocôndria é mais avançado. Então, por exemplo, se eu precisar de usar glicose como primeiro combustível, eu não preciso de oxigênio. Então, a glicólise ela é anaeróbica. Já se eu preciso de usar oxigênio, eu preciso de oxidar algum tipo de alimento ou nutriente, ou qualquer que seja a substância, e eu vou precisar de mais eficácia desse sistema. Então, ele passa a ser mitocondrial. Então, a gordura ela precisa ser oxidada para fornecimento de energia. Como a célula cancerosa ela muta muito rápido, os carbonos da glicose são uma via de acesso muito rápido para o ciclo de Krebs. Eles entram muito rápido no ciclo de Krebs para formar a energia da célula. É difícil, dificultando o fornecimento de energia para a célula se a gente aumentasse o aporte de gordura para ela. Então, assim, essas vias metabólicas, elas têm que ser mais bem entendidas, porque é lá, na fabricação de energia celular, que a gente tem que matar o câncer de fome. A gente não pode dar combustível para ele, não pode alimentar o que ele acha bom. A gente tem que tornar inóspito o ambiente em que a célula cancerosa está crescendo, porque no ambiente normal, quem cresce é a célula normal. No ambiente anormal, ela tem que se adaptar. Então, daí as mutações. Então, acho que eu não sei o que a gente poderia discutir mais, mas eu acho que esse é o meu recado, sabe? Realmente é com uma preocupação a respeito da condução dos novos casos de câncer e o mais importante, da prevenção agressiva, porque todo câncer deriva de uma inflamação prévia e toda inflamação deriva de um ataque ao sistema. Então, na identificação do ambiente epigenético ao qual a gente está inserido, a gente já está na frente de muita gente.
E pensando em circulação, em microcirculação, aí você tá assim, a anos-luz de qualquer prejuízo. Eu acho que eu dei meu recado, não sei se eu fui bem compreendida, né, Aninha? Mas tô aí aberta para as críticas, os comentários. Foi sim, foi super. Eu até, na verdade, gente, fica aberto agora para quem quiser, enfim, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Eu aproveitando, eu queria até começar para pegar um ganchinho nesse final que você comentou. Há pouco tempo atrás, eu li um artigo que ele falava sobre a indução de estados severos de hipoglicemia em pacientes oncológicos como um futuro muito promissor. O artigo já tem alguns anos, na verdade, e aí, na data do artigo, ainda estava em fase de estudo, mas, assim, a conclusão do artigo é que se funcionasse, você poderia, às vezes, em dias, matar tipo assim, um câncer metastático. E aí eu queria perguntar se, né, se você já tem visto isso, se isso tem sido falado, é, enfim, porque eu achei realmente muito interessante, assim, a ideia de poder curar o câncer através de um estado de É hipoglicemia exatamente isso, severa. Aninha. É retirar o combustível. Então, o principal combustível da célula cancerosa é a glicose, na verdade. E a gente tem os PET scans que detectam um hipermetabolismo, onde existe um hipermetabolismo, ou seja, uma hipercaptação de glicose no sistema, qualquer que seja a área. É um PET scan, ele é um local provável de metástase, um local de hipercaptação por causa da necessidade muito rápida de energia, sem a necessidade do uso do oxigênio, entendeu? Então, assim, isso é importante. Então, você perguntou se eu tenho visto isso, eu tenho realmente visto isso e a grande ciência está desviada nesse sentido. A gente não acha isso fácil em material médico, tá? Dirigido aos médicos. Eu acho isso importante vocês conhecerem isso, porque a gente, para adquirir um conhecimento, hoje a gente vive numa época de abundância de conhecimento, né? A gente tem conhecimento demais, muita oferta de conhecimento, e saber o que é certo do que é errado é difícil para a gente. E nós, médicos, temos um altíssimo poder de prescrição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o raciocínio do médico, o que o médico deve ler, o que ele pode ler, é diferente do que é produzido na grande ciência, tá? Então, a gente deve ler o que os cientistas estão produzindo, tá? Porque os cientistas, eles estão na produção de conhecimento. Agora, o destino desse conhecimento, ele tem viés, tá? E para chegar até nós, ele é muito enviesado. A gente tem que ter uma capacidade de crítica assim, fora do normal. Eu usei, em 2017, a minha mãe, eu como olha só para você ver, santo de casa não faz milagre mesmo. Então, assim, mexendo com medicina preventiva agressiva, regenerativa, que não pode nem falar esse termo no país sobre risco de cassação de diploma, isso é sério, tá? Porque isso é contra o mundo, né? Em 2017 eu detectei minha mãe com câncer de intestino, um adenoma de 7 centímetros no colo ascendente. E ela não estava sentindo nada, absolutamente nada. Eu fui atrás de painel metabólico, entendeu? O que estava de errado no metabolismo dela. Em maio, isso foi em dezembro de 2017, em maio eu tinha chamado a atenção dela. Eu falei assim, mãe, você é diabética. Você é diabética. Diabética com glicose normal. A glicose dela era 85 miligramas por decilitro de sangue. Então, super normal. Acontece que a curva de exposição ao estresse, curva de glicose de insulina, pegava o erro. Então, ela estava com 240 miligramas de glicose na segunda hora. Então, é considerada diabética com glicose de jejum normal. Então, logicamente, tem que pensar que essa paciente, se ela é diabética, no caso minha mãe, sem hipertensão detectada, mas ela é aterosclerótica porque ela tem periferia complicada, ela tem microcirculação comprometida. Isso tem que passar pela cabeça de vocês. E aí, olhando ela, eu falei assim, mãe, eu vou pedir colonoscopia. Não estava sentindo nada, colonoscopia lá, um adenoma no colo ascendente de 7 centímetros. Eu falei, gente,
quem dos meus colegas vai tratar minha mãe do jeito que eu acho que deve, que é essa via metabólica, entendeu? Eu conheço quase todo mundo que mexe com um paciente crítico, né, transplante, etc. E falei, ninguém vai fazer hipoglicemia na minha mãe, entendeu? Ninguém vai superoxidar o meio dela onde o tumor está. Isso é uma experiência pessoal que eu não posso publicar, porque não tem N suficiente de casos para poder ter uma validação científica, mas é um processo de entender a via metabólica, entendeu? É uma decifração da fisiopatologia. Então, quantas pessoas precisam pular de um avião sem paraquedas para saber que vão morrer? Então, você já tem uma percepção, sem nenhum caso, do que pode acontecer, porque você conhece as vias metabólicas. E aí eu fiz hipoglicemia na minha mãe, ela estava na minha mão, eu dando insulina para ela, porque ela virou diabética, se tornou. E aí eu falei, gente, eu tenho 10 dias para poder fazer uma cirurgia nela. Então foram 10 dias de tratar, enquanto eu estava fazendo exame cardiológico, fazendo risco cirúrgico, etc., preparando para a cirurgia, eu pensei nisso. Eu falei assim, eu vou fazer hipoglicemia, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Vou tirar o combustível desse tumor. E a glicemia dela subia para 60 e baixava para 40. Subia para 60 e fazia... Hoje a gente tem o índice glicose-cetona, que a gente não tem essas fitinhas para fazer esse índice, para poder botar o paciente em torno de cetona, na faixa de cetona adequada no Brasil. Mas eu fiz isso empiricamente, completamente de mãe para filha. Eu falei assim, gente, eu vou fazer na minha mãe. Aí subia para 60, baixava para 40. A mãe ficava pegajosa, típico de um paciente hipoglicêmico, confusa. Meu pai com dúvida, é isso mesmo, minha filha? Eu falei, pai, eu acho que é isso daqui. Eu acho que é isso daqui que eu tenho que fazer. Hiperoxigenei, catéter, fiz ozônio retal nela, porque eu queria oxidar, eu queria tornar inóspito aquele ambiente para a célula cancerosa. E falei, gente, eu vou na cirurgia porque o cirurgião que eu escolhi para operar minha mãe é um cirurgião muito experiente. Ele não vai fazer anastomose primária, ele vai exteriorizar as alças, porque ele sabe que pode ter deiscência de sutura por acometimento de microcirculação, já que é diante de uma paciente diabética. Eu vou na cirurgia para ver o que dá para fazer. Pedi para fazer uma laparoscopia, a princípio com um grande negativo. Fez a laparoscopia e não viu lesão. Eu falei, e aí? Mas está no colo ascendente? Eu falei, você está com a colonoscopia? Eu falei, estou com a colonoscopia aqui. Aí fez a laparoscopia, não achou lesão, fez todas as manobras. E aí? Eu falei, não sei, nunca fiz isso, é errado. Cirurgia oncológica é cirurgia aberta. Eu falei assim, pois é, mas tem que ter uma solução. Então a solução foi abrir um pouquinho o orifício do trocáter e exteriorizar a alça intestinal toda no campo. E a partir da alça toda, estando no campo, os cirurgiões, foram 3 próctos, tentando ordenhar a alça para saber se achava alguma lesão, porque por fora estava rosinha, brilhante, não tinha nada alterado. E ele falou, Rosana, achei uma tampinha de dedo. Eu vou ressecar esse pedaço, esse fragmento, com margem de segurança, e vamos abrir aqui na bandeja para ver o que era. Na hora que o cirurgião abriu, era uma tampinha de dedo. Ele falou, Rosana, é T1, curada sua mãe. Eu falei, gente, clínico é chato, né? Não é possível uma lesão desse tamanho, não tem invasão vascular e de linfonodo, não. Biopsia, tudo quanto é linfonodo que você vier, 28 linfonodos biopsiados, tá? O epíplo, o peritônio, um pouco do peritônio foi também. Eu esperei os 10, 12 dias da biópsia. Nenhum linfonodo acometido, nenhuma invasão vascular presenciada. E o mais importante que eu achei, necrose tumoral presente. Aí eu falei, gente, o tumor necrosou. Olha pra você ver. Aí eu falei assim, gente, eu quero um PET scan. Eu falei, não é possível que não tenha metástase à distância. Tem que ter alguma coisa. PET scan negativo. E a mãe tá aí, até hoje, sem químio, tendo feito uma laparoscopia, um dia de CTI para ajustar a insulina, esquema de insulina, alta, nem sabe o que ela teve. Então, assim, para levantar a lebre, porque não desvia o raciocínio da nossa defesa, da nossa máquina, da nossa capacidade de regeneração, que é absurdamente grande, é a única máquina perfeita no universo, que mesmo com todas as adversidades, a gente ainda tem um grande coeficiente de regeneração.
Então é isso, Aninha. Não sei se eu respondi direitinho a sua pergunta. Sim, sim, era isso, assim, porque eu li esse artigo e realmente eu tive até dificuldade de encontrar mais coisas a respeito, assim, né, nessa linha. E aí eu falei, gente, será que isso realmente tem sido feito? Será que estão caminhando com isso e eu que não estou encontrando mais Então, estudos, mais artigos, se enfim. vocês lerem a Nature, né, que é uma revista super renomada, de base da bioquímica, da biofísica, que a gente passa batido por isso na faculdade, essas revistas explicam, mas isso nem sempre chega até nós. Então a gente tem que ter esse carinho, né, na nossa leitura, na nossa aquisição de informação, porque faz muita diferença no nosso paciente querido. Muito obrigada, mas era isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que queira fazer? Boa noite, Boa licença, noite. professora. Queria tirar uma dúvida. É, eu sou Eduardo, tá, do quinto semestre. Aham. Sobre o que a senhora comentou no início da reposição hormonal, eu queria entender, por exemplo, no caso de uma paciente que estaria passando pela menopausa e deseja realizar reposição hormonal, que contraindicações, além de talvez um histórico familiar de câncer, que essa paciente teria para não realizar, pensando em um possível processo canceroso pela utilização dos hormônios? Eduardo, fantástica essa pergunta sua e merece uma explicação realmente. Então, a gente tem sempre pensando nos oncogenes, né? A gente pensa nos oncogenes e a gente não quer que eles sejam ligados, que eles sejam turn on. E aí existe uma briga, existia, tá? Porque agora não era para ter isso mais não. Essa dicotomia entre se a gente, exatamente o que você está falando, se a gente repõe ou se a gente não repõe o hormônio na mulher menopausada. Por exemplo, eu já sou menopausada, né? Eu tô com meus 53 anos aqui, tenho os dois oncogenes, o BRCA1 e o BRCA2 positivos para câncer de mama e de ovário. Então é bem agressivo o meu painel. E minha visão é bastante diferente do protocolar. Então, se eu já tenho esses genes, a recomendação por protocolo era que eu fizesse mamografia a cada 3 meses pela agressividade, para prevenção de um câncer de mama ou de ovário para ficar vigilante. Aí eu falei, gente, peraí, né? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Vamos começar do conceito. Prevenção de câncer de mama é o que eu estou fazendo. Meus hábitos de vida, correção de hábitos de vida. Agora, a mamografia é uma detecção. Então vamos começar conceituando, não é prevenção não. Então, se eu tiver alguma coisa suspeita, um nódulo, uma mamária, etc., eu vou fazer alguma coisa que refine minha imagem, seja lá uma ressonância, etc., ou uma punção dirigida, de uma vez para poder saber se é ou não é um câncer, do que ficar fazendo uma mamografia a cada 3 meses sem grande ganho e irradiando um gene que estava latente. Então, essa é a minha posição. Segundo, a reposição hormonal, a gente sabia desde sempre que é preciso repor tudo que está em déficit no sistema. E o hormônio é a linguagem pela qual uma célula se comunica com a outra. Né? Não tem jeito dela falar, entender português, japonês, francês. Ela entende linguagem bioquímica, linguagem hormonal. Então, o estradiol, por exemplo, quando a mulher entra na menopausa, tem muito ginecologista que fala assim, tadinha, para as mulheres, eu já tô tadinha porque eu tô com 53 anos. Então, assim, os 60 anos, eu não posso falar o mais tadinha. 60 anos, a senhora não precisa de repor, não, porque a senhora já passou da menopausa. Esse passou da menopausa quer dizer, já passou o período crítico dos fogachos, etc., do mal-estar, da hipermenorreia, etc. Mas mulher não é para isso que a gente repõe, não. O cérebro, a cognição, o cérebro praticamente inteiro tem receptor para estradiol. Então você precisa de repor o que está faltando na mulher, porque senão ela vai perder cognição. E jamais um câncer advém de uma reposição hormonal, porque senão a maior parte das mulheres, se fossem os nossos hormônios self, a maior incidência de câncer teria que ser na maior produção hormonal de 18 a 25 anos, como o homem também, de 18 a 25 anos, tem aquela explosão do boom de testosterona dele. Então, não é a testosterona que causa
um câncer de próstata, não é a reposição hormonal que causa os cânceres de mama de ovário. Era o tipo de reposição que a gente estava fazendo, entendeu? Então, a gente estava usando hormônio de urina de égua, que é 1000 vezes mais proliferativo do que o estrógeno humano, e que eu faço minha reposição, eu faço nas pacientes, eu simplesmente ignoro a possibilidade de estar deflagrando um câncer a partir da reposição hormonal, porque não tem base, né, fisiológica e bioquímica para a gente poder manter essa conduta. Então, assim, não teria mais que ter, entendeu, Eduardo, essa dicotomia. Então, vocês que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, que cresçam com essa mentalidade também de buscar mais informações e que não tem uma coisa a ver com outra, não é sequencial, né? Existe alguma outra coisa mexendo e colocando a reposição como o vilão, entendeu? Tá bom, obrigado, professora. Direitinho? Meu Deus, sim, obrigado. Muito, muito legais as perguntas, muito coerentes, e fico muito feliz porque vocês já estão com a cabecinha bem aberta, né, no sentido do que a gente pode fazer. A gente não está engessado, não. A gente está muito flexível e a gente precisa saber mais desse micromundo de fornecimento energético para o sistema. Então, assim, o que a gente deve colocar na máquina humana para que ela dure mais e estrague menos? E aumente a sua capacidade de regeneração. É isso que a gente tem que entender direitinho. Então, os 5 gigantes, né? Cérebro, sistema digestivo, que é a máquina de processamento de matéria-prima e eliminação de resíduo. O sistema de bombeamento e distribuição de combustível, que é o sistema cardiovascular. O sistema osteomuscular, que é a sustentação dessa máquina, que deve ser olhado com carinho. E o sistema imunológico, que é o 5º gigante. Esse eu acho que merecem a nossa devida atenção. E a nossa defesa, no caso de vocês, da Liga, né, de Oncologia, eu acho que ela tem que ser valorizada, e muito bem valorizada, porque essa aí é guerreira. Esse sistema imunológico nosso é guerreiro, tá? Alguém mais tem alguma pergunta, comentário? Muito boa a aula, obrigada. Ai, que bom, Nathalie. Que ótimo. Fico feliz. Eu, na verdade, eu vou fazer só mais uma pergunta, não. Existe alguma terapia, por exemplo, você comentou muito dessa questão da oxigenação, assim, tem alguma terapia de reparação das mitocôndrias? A mitocôndria ela é autorreparável, né? As mitocôndrias cancerosas, elas fazem fusão, porque a gente não tem uma mitocôndria na célula, né? A gente tem várias mitocôndrias. Uma célula que a gente achava que a que tinha mais seria a célula miocárdica. A fibra miocárdica teria até então o maior número de mitocôndrias, mas a gente descobriu recentemente que são os neurônios quem tem a maior quantidade de mitocôndria. Então, ela se repara. O problema é que a exigência de multiplicação danifica a caixa de força, né? Então, quanto mais... É como se fosse um computador sem cooler. Isso que culminou na pandemia com a burnout syndrome, entendeu? A síndrome do burnout, porque realmente a mitocôndria do neurônio, ela aquecia a mais de 50 graus. Tamanha a interconexão, a exigência de informação e várias janelas abertas ao mesmo tempo, o cérebro não é multitarefa, ele é unitarefa. Então, tudo que focaliza a atenção, descansa o cérebro. Tudo que você desvencilha a atenção, cansa o cérebro. E ele acaba ficando pouco produtivo, e esse sentimento de cansaço está generalizado aí. Então, superaquece a mitocôndria, ela aquece todo o neurônio, começa a ter instabilidade da membrana e derrete a membrana. Então, a burnout syndrome advém disso. Então, esses reparos mitocondriais que são feitos, a mitocôndria tem um DNA próprio. Ela não tem um DNA nuclear, né? Ela tem um DNA dela mesma. E ela se repara. O problema é que a exigência da multiplicação é que a gente tem que ficar esperto com isso. Não pode ter estresse oxidativo, né? Quanto mais for deflagrado esse estresse, mais em desvantagem a gente está. Então, é a exigência demais do sistema em todos os níveis. Aumento da necessidade de multiplicação de células de defesa está fazendo estresse oxidativo, né? Aumento da multiplicação, o exercício demais leva a um estresse oxidativo, né? Micro-rupturas de fibras musculares, um super uso da maquinaria cerebral
leva a uma disruptura do sistema. Então, assim, hoje a gente sabe que é devagar e sempre, né? Não promovendo um superaquecimento do sistema, porque hoje a gente está assim. Você tem que tomar mais cafeína, você tem que tomar efedrina, você tem que tomar Ritalina, você tem que tomar Venvanse para não parar de produzir, para produzir cada vez mais. E certo, isso está errado, entendeu? Isso lógico está errado. Isso que vai derreter o sistema inteiro e predispor a outras condições que não teriam lugar diante de um sistema mais azeitadinho. Então, assim, ela morre e ela se autorregenera. O que não pode ter é excesso de necessidade de fornecimento de energia, porque aí a gente está, se for por um período curto, a gente é preparado para isso. Mas por um período prolongado, a gente tem prejuízo de todo o sistema, especialmente mitocondrial. Bom, pessoal, se tiver algum comentário ou alguma pergunta a mais, fique à vontade. Se não, doutora Rosana, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Realmente a aula parece que é, assim, uma tirada de venda no olho, assim. Muito obrigada. Ai, que bom, gente, que bom, porque a gente precisa de vocês, a gente precisa de pessoas que realmente pensem fora da caixa, né? Que a gente não deixe o nosso olhar ser desviado para essa ou para aquela direção, né? Que a gente tenha um olhar espectral para saber detalhes do funcionamento. Por que aquele paciente desenvolveu aquilo, né? O que eu posso fazer metabolicamente para poder ajudar essa defesa? Então, acho que passa por aí. Eu fico muito feliz, né? Enorme o coração de poder, né, tirar esse véu que normalmente é coberto, não é só para vocês, é sobre todo o sistema médico da forma que vem sendo conduzida. Então, a gente é inteligente, nós somos bons de serviço, nós estudamos demais, tá? E não precisamos de alguém que vá direcionar o nosso raciocínio, nós vamos buscar fontes corretas de informação do microfuncionamento. Esse aí é o micromundo que a gente tem que dominar e normalmente a gente passa batido por ele. Tá? Então, um beijo grande para vocês. Espero que realmente tenha sido proveitosa essas levantadas de lebre, né? Esses questionamentos. Eu acho que eu fico muito feliz se a grande maioria, pelo menos, tiver tido esse sentimento de carinho para com a máquina humana. Então, um beijo grande. Fiquem com Deus, tá? Todos.